Boa noite a todos. Eu vou estar apresentando para vocês hoje um documento chamado Programa Básico de Estágio, PBE, Programa Básico de Estágio. E no que se consiste esse Programa Básico de Estágio? Ele é basicamente um documento onde você estará registrando as frequências das atividades do seu estágio. Ele leva algumas informações importantes no cabeçalho, que vão identificar o estágio de vocês, mas também do que se refere àquela folha. E aí ele vai ter uma tabela com as informações das suas atividades que você fez durante a observação e depois durante a regência. E como eu tinha explicado antes, o programa básico de estágio, ele é basicamente um registro da frequência de todas essas atividades que vocês vão fazer. A primeira coisa que a gente vai preencher quando vocês forem fazer é o nome de vocês. Então tem aqui a opção ó, em cima. Professor, isso aí é preenchido quando termina o estágio, né? Não. O programa básico de estágio, ele tem que ser preenchido ao longo da realização do seu estágio. Enquanto você está fazendo a observação, você vai registrar as informações nele. Agora, a entregar ele no sistema, de fato, é no final do estágio. Quando você for entregar todos os documentos finais, entendeu? Eu tenho as aulas anotadas no meu caderno, né? Da observação, porque eu sabe ainda não iniciar a regência. Sim. Mas o professor não estava sabendo desse. É exatamente por isso que eu estou explicando, entendeu? A entrega dele é feita no final do estágio. Quando vocês forem entregar todos os documentos lá no final do estágio, vocês têm que entregar ele junto. Mas o preenchimento dele e a coleta das assinaturas a gente vai fazer agora. Quem está observando, preenchendo, terminou a observação, a gente já faz a assinatura dele. Eu encontro ele no SEI. Então, eu vou explicar isso mais para frente, mas eu já posso adiantar, já que é uma dúvida sua. O preenchimento dele, eu vou explicar para vocês como é que vai fazer aqui, porque vocês vão me mandar ele. Mas eu vou colocar no SEI quando vocês me mandarem, e assim que vocês tiverem me mandado, e eu colocar no SEI aí os envolvidos no processo, né, o diretor, o professor, supervisor da escola campo, eles vão estar assinando. Aí começa pelo preenchimento do nome de vocês, logo aqui abaixo nessa linha. Vocês podem estar apagando essa linha e preenchendo o nome completo de vocês. Vou colocar aqui, por exemplo, o meu nome. Não, vou colocar o meu nome não, que vai ficar meio confuso. Vou colocar aqui a da Ana Caroline Rodrigues. Vou colocar só esse aqui, tá, Ana? O nome dela. Então, vocês vão colocar o nome de vocês aqui, certo? Aqui vai o nome de vocês. Depois, vai aqui o período de estágio previsto, o início e o final. Aí vocês vão colocar essa data de acordo com como está no termo de compromisso de vocês. Se eu não me engano, a data é 4 de janeiro de 2021 a 3 de julho de 2021. Mas aí vocês conferem no termo de estágio de vocês, tá? Qual a data prevista de início e de término do estágio de vocês. Mas eu creio que seja essa. E aqui vocês colocam. Professor, mas eu iniciei o estágio depois. Não tem problema. Essa é a data que consta lá na documentação e essa data vocês mantêm, tá bom? Aqui nesse canto vai o nome do professor supervisor de estágio. No caso, o professor supervisor de estágio do FTO sou eu. Então, aqui já tem meu nome completo, tá? José Mendes Menezes Júnior. Aqui vai o nome do professor orientador de vocês. Pode ser que alguns alunos eu seja orientador. Vai meu nome aqui em cima e embaixo. Oi? Exatamente. No seu caso, você vai colocar o meu nome aqui em cima e o nome aqui embaixo. Mas tem alguns que é orientando do Rogério, da Lucinalva, da Quitéria, do Daniel e etc, né? Anselmo. Aí você vai colocar o nome completo aqui do seu professor orientador. Vou dar um exemplo, né? Vou colocar aqui o Rogério Pereira de Souza. Aqui nós temos as informações de instituto. Nessa parte não precisa alterar nada. Aqui, ó, curso de graduação, as informações do curso. Curso de graduação em licenciatura de computação. Nós estamos no ano de 2021, e aqui vocês vão colocar o período em que vocês estão. Alguns vão estar no quinto, outros no sexto, sétimo, oitavo, tá bom? Professor, mas pode falar, Ana. Quem está sem período coloca SP, então. Então, não, mas é isso que eu ia falar agora.
Mas professor, eu já terminei todas as disciplinas, e aí? Não, coloca o oitavo, porque é como se você estivesse no último, entendeu? Para terminar. Não precisa colocar SP, coloca aqui o oitavo, que se você já fez as disciplinas do oitavo, é como se você tivesse parado lá, tá bom? Pelo menos aqui por estágio, vocês colocam assim, tá? Oitavo período. Quem está sem período porque já concluiu todas as disciplinas, está só pagando o estágio. Aqui, ó, vocês vão colocar o endereço da unidade concedente, ou seja, o endereço da escola campo, o endereço da escola campo em que vocês estão estagiando. Professor, a minha escola campo, que eu estou estagiando, ela fica na Avenida Araguaia, número 100, bairro Centro, do município de Araguatins, Tocantins, e o CEP é o 77.950.000. Beleza. Aí aqui vocês vão colocar o endereço da escola onde vocês estão estagiando, tá? Isso aqui é apenas um exemplo. Certo? Aí aqui, esse é o cabeçalho, né? A gente viu o cabeçalho, as informações lá de cima. Só revisando, o que vai nesse cabeçalho? O nome de vocês, o período de início e término do estágio, o nome do supervisor do estágio de FTO, o nome do professor orientador de vocês, qual é o período que vocês estão, vou colocar aqui de exemplo, por exemplo, quinto período, o endereço da escola campo, tá bom? Essas são as informações que tem no cabeçalho. Mais abaixo aqui, já fazendo parte da tabela, vocês vão ter o nome da unidade concedente, tá bom? A unidade onde vocês vão estagiar. Professor, que nome eu coloco? Coloco o mesmo nome que está na documentação que vocês preencheram lá no termo. Por exemplo, o nome da escola que eu estou estagiando, o nome dela é Associação de Apoio à Escola Estadual Daniel Berg. Então, esse aqui é o nome da escola. Ou pode ser que tenha escola lá que vai se escrever Escola Municipal Professora Naíma. Sim, Escola Estadual, vamos lá, um exemplo, né? Herdeiros do Futuro. Certo? Aqui você vai colocar o nome da escola campo onde você está estagiando, tá bom? Aqui vai o nome. Aí o telefone da escola, pode ser tanto o telefone fixo quanto o WhatsApp, tá? Pode ser os dois também, 63 3474 3075, por exemplo. Eu vou colocar o fixo e o WhatsApp, 63 99965 5283, um exemplo, tá? Aí vocês colocam os números da escola que vocês estão estagiando. Pessoal, se alguém tiver alguma pergunta, fica à vontade, tá? Professor, esses são os dados da escola, né? Todos. Exatamente, os dados da escola. Ó, tá vendo? A unidade concedente é o nome da escola, telefone da escola, tá bom? Que vai nessa parte. Os únicos dados que pedem de vocês aqui, vocês estagiários, é o nome de vocês e o período, certo? E o período. O resto aqui vai ser do supervisor de estágio, professor orientador, endereço da escola campo, nome da escola campo e telefone da escola campo, tá bom? E vocês vão colocar aqui. Ainda nessa parte, né, logo após o telefone da escola que vocês têm que preencher, vocês vão marcar se essa ficha, se esse programa básico é da parte da observação, ou se essa parte é da parte da regência, tá bom? Se essa ficha é da parte da regência. Por quê? Vocês vão fazer um programa básico de estágio, que é essas frequências aqui, um para observação e outro para regência, tá bom? Então, aí você tem que marcar. Como vocês vão fazer esse da observação primeiro, aí vocês marcam um X aqui na observação, tá bom? Quando for o momento de fazer o da regência, vocês vão registrar aqui e marcar o X na regência. Então, revisando, aqui nós temos as informações gerais do estágio no cabeçalho, e aqui pede algumas informações da escola campo. E pergunta se essa etapa é da observação ou se é da regência. Aí vem o registro das frequências em si, tá? A primeira coisa que pede é o quê? É a data, certo? A data. Então, vocês vão registrar aqui a data do que você observou. Como esse que eu estou explicando primeiro é da observação, você vai registrar aqui as datas que você realizou a observação.
Por exemplo, digamos que vocês realizaram a observação no dia 10 de maio de 2021. Aí é como se estivesse preenchendo aquela tabela do pai, né? Exatamente. Só que lá no pai é uma previsão que você fez, né? Do que você ia fazer. Aqui já é de fato registrando o que aconteceu. Entendeu? Ah, professor, mas está diferente do que estava no meu pai. Não tem problema. O pai é uma previsão. Se bem que vocês vão entregar o pai de vocês já depois da observação. Então é importante que lá no pai, as datas que vocês coloquem lá no pai, na parte de observação, estejam de acordo com o programa básico de observação de vocês. O da regência não tem problema de estar diferente, porque vocês vão entregar o pai antes de fazer a regência, né? Então é importante que pelo menos a observação esteja tanto igual aqui no programa básico e igual lá no pai também, tá bom? Primeiro a gente faz o pai e depois a gente faz esse documento. Então, vamos lá. Esse documento é para ser feito ao longo da sua observação. Como eu falei no começo da aula, esse documento você vai preenchendo conforme você está fazendo a observação. Você fez um dia de observação, por exemplo, digamos que você fez a observação hoje, você vem aqui nele e preenche a data do dia de hoje e as outras informações que pede. E aí você vai construindo ele ao longo do seu período de observação. Quando você terminar ele, a sua observação, você vai ter essa ficha completa com todas as horas que você precisa fazer. E aí, sim, você vai entregar ele completo, preenchido para mim, por e-mail, quando você concluir a sua observação, certo? O pai, você já pode ir escrevendo ele antes de iniciar a observação, você pode ir escrevendo ele durante a observação, só que você precisa entregar ele, que ele esteja homologado. O que significa estar homologado? Que o professor orientador, seu professor orientador já tenha lido, corrigido, antes de você iniciar a regência, tá bom? Esse documento aqui, essa frequência, ele só vai precisar ser entregue lá no SIGA, assinadinho, tudo completo, no final do estágio. Mas eu vou pedir para vocês mandar para mim, assim que acabarem a observação, para que eu possa fazer pelo SEI, transformar ele no SEI, para que os professores eles possam assinar remotamente, sem ser presencial, tá bom? Então, só reforçando, o programa básico de estágios, você vai fazendo ele conforme você está fazendo a observação, e você vai entregar para ele completo, preenchido para mim por e-mail, quando você terminar a sua observação, e aí eu vou providenciar a assinatura com os professores pelo SEI, e eu vou devolver ele para você assinado. E aí, no final do seu estágio, que você vai mandar ele pelo SIGA para ser homologado no final do seu estágio. Já o pai, que é outro documento que eu vou também explicar detalhadamente tudo dele, você pode já começar a escrita dele antes mesmo de iniciar a observação, pode ir escrevendo ele durante a sua observação, mas você tem que entregar e homologar ele antes de começar a sua regência. Certo, Marcos? Certo, entendi. Quando a gente for fazer esse preenchimento, a primeira coisa que pede, então, é a data. Você vai colocar as datas aqui do dia que você está realizando a observação. Aqui, você vai colocar a atividade e o assunto. Que atividade? Eu observei a aula de geografia. Um exemplo. Qual que era o assunto abordado na aula? O assunto abordado na aula era, por exemplo, as 5 regiões do Brasil. Um exemplo, então você anota a disciplina e qual foi a atividade. Pode ser, por exemplo... Professor, e quem tá observando mais de uma turma e mais de uma disciplina. Ótimo. A questão do espaço para colocar, que eu acho que essa ficha aí não é tão grande, né? O espaço para estar colocando conteúdo e o nome da disciplina. Como que faz? Eu acho que a pergunta do Ronaldo foi meio que essa. Então é o seguinte, um detalhe legal que a Ana lembrou. Você pode ser que você estagie em mais de uma turma, né? Então eu vou dar um exemplo aqui, 5º ano A, certo? Então você marca, para você saber diferenciar qual que é a turma que você estagiou. Então marca lá. Eu vou até mudar aqui, vou colocar para vocês para facilitar depois. Turma / professor, certo?
Você coloca lá, vou colocar aqui disciplina, vai até ficar mais fácil para vocês. Disciplina, assunto, turma e professor, certo? Então, por exemplo, aqui, ó, professora Brenda, vou dar só um exemplo. Então, coloca lá, qual foi a disciplina, qual foi o tema, a turma e a professora, tá bom? Isso aqui vai ser para vocês se organizarem quanto ao que vocês vão registrar. Então, eu sei que no dia 10 de maio, eu observei uma aula de geografia, que o tema era 5 regiões do Brasil, na turma de 5º ano A, com a professora Brenda. Perfeito. E aí você vai colocar o total de horas. Quais as horas que eu vou registrar? Depende. Se você está trabalhando com as aulas do Google Meet, e a aula teve aí 1, 2 horas, você vai registrar lá, 2 horas, certo? Se você está acompanhando, professor, não teve, foi uma aula completa, teve 1h30, foi só 1h30, então você vai colocar 1h30. Lembra de especificar também, pessoal, foi pelo Meet, certo? Foi uma aula pelo Meet, foi um roteiro de estudo. Por que é importante isso? Esse documento serve para vocês registrarem o que vocês observaram e depois o supervisor da escola campo vai assinar aqui, ó. Tá? Se fosse presencialmente, ele ia assinar pelo físico mesmo, né? Agora, se fosse, cada professor ia assinar físico. Agora, como a gente vai fazer pelo SEI, quem vai assinar aqui vai ser o supervisor da escola campo, tá bom? E aí, isso daqui serve, é bom vocês deixar bem especificadinho para que ele possa assinar, né, sabendo que, de fato, você observou aquela aula, né, porque, tá bem explicado mesmo o que foi que ele fez, né? Ele estudou certinho lá, ele anotou certinho, fez o registro. Pode ser que não seja uma aula, pode ser que você acompanhou uma live, não teve uma aula específica de uma geografia, mas foi uma live de tirar dúvidas para os alunos do 5º ano. Então, você vai escrever lá, live de tirar dúvidas, tá? Com alunos do 5º ano, tá? Esse é um exemplo, tá, gente? Alunos do 5º ano, com a professora Kátia, um exemplo, tá? Através do YouTube. Vou colocar um exemplo aqui. YouTube. Vocês vão registrar lá quanto tempo teve de duração. Essa live aí durou 2 horas e 45 minutos, um exemplo, tá bom? E aqui também quem vai assinar depois é o supervisor da escola campo. Certo, pessoal? Aí, vocês vão preenchendo cada uma dessas partes. Deixa eu ver. Outra coisa que eu preciso explicar. E se for roteiro de estudo, professor? Em que o professor da escola campo só disponibilizou lá a aula para eles estudarem, os alunos, e ficou tirando dúvida. Então, você vai registrar aqui, ó, a quantidade de horas da disciplina no horário da escola. A disciplina lá tem uma aula de 2 horas de matemática e o professor ficou durante esse período lá atendendo os alunos no chat, no WhatsApp. Não foi a aula pelo Meet, então você vai registrar o tempo de aula daquela disciplina no horário da escola, tá bom? Mas lembre-se de escrever qual foi a atividade feita. No caso, se for só uma atividade postada, é para colocar a quantidade da hora da aula, então, né? Isso, exatamente. Nesse caso, foi só uma atividade e o professor deixou disponível os alunos responderem, você vai lá registrar só a quantidade de horas daquela aula no horário da escola, tá? Marcos, a cada atividade realizada, devo entregar para o supervisor assinar ou espero preencher tudo para levar ao supervisor? Se você tivesse nos estágios presenciais, como é que ia funcionar? Você ia imprimir essa folha, e aí você ia fazer lá a observação da aula, né? E aí acabou a aula, naquele mesmo momento, você já ia levar lá para o professor daquela turma assinar para você, né? Confirmando que você observou aquela aula. Agora que nós estamos na pandemia, o que você vai fazer? Você vai registrando isso diariamente aqui, certo? Tirando print sempre de, estou participando de uma atividade em grupo, tira print. Estou assistindo uma live no Meet, tira print. Um encontro no Meet, né? Tira print. E aí você vai preenchendo aqui conforme as datas, os temas e a quantidade de horas que você acompanhou. Quando você concluir toda a sua observação, aí você vai me encaminhar esse documento, eu vou colocar ele no SEI, para que no final o supervisor da escola campo que você escolheu lá, né, ou que a escola escolheu,
ele vai assinar tudo de uma vez, tá bom? Então não vai ser todas as vezes. Não, o print não é assinatura, o print é só mesmo para você, se precisar alguém questionar, você acompanhou isso mesmo? Aí você tem lá o printzinho para poder mostrar, acompanhei, ó, tá aqui, ó, prova que eu estava participando, entendeu? Beleza, pode falar, Marcos. Professor, a minha pergunta foi porque no ensino médio eu também tive estágio. Aí, nesse estágio, às vezes a gente preenchia alguma coisa errada, colocava algum total de hora errado, aí o professor fazia a correção, aí como a gente já tinha pedido para assinar, a gente tinha que imprimir de novo e tinha que pedir para o supervisor para assinar. Aí, por isso, a minha dúvida. Outra dúvida é, o senhor pode, quando a gente terminar, no caso, de preencher as coisas, o senhor pode ver se está certo? Com certeza. Eu peço encarecidamente que vocês façam lá a contagem certinha da somatória, tá? Porque assim, pessoal, é uma parte que a gente ia chegar aqui mais para frente. Deixa eu responder por partes. Por isso que é importante, a primeira pergunta que você fez sobre estar assinando diariamente ou depois, né? É muito importante que vocês preenchem, a gente assine só no final, porque a gente vai ver se está tudo certo, se não tem nenhuma discrepância, nenhum erro, porque aí para o C já tem que ir certinho, já tem que estar tudo certo, para quando chegar para o supervisor assinar, ele poder assinar e não precisar assinar várias vezes, tá? Tem que estar tudo certo. E sobre a sua segunda pergunta, a questão de corrigir, é muito importante que vocês façam a somatória das horas, para que no final o documento ele dê a quantidade de horas que precisa de observação, tá? Vocês que estão fazendo o estágio 1 agora, nessa disciplina, vocês têm que fazer 40 horas de observação. Então, tudo aqui que for juntando tem que dar 40 horas no final, tá bom? Todas essas horas somadas tem que dar 40 horas. Professor, a escola que eu estagio, ela não tem, as aulas dela não é de 60 minutos, é só de 45. Você vai registrar somente os 45 minutos aqui, certo? Só os 45 minutos. E vai ter que somar para no final dar os 60 minutos, tá bom? As 40 horas. Vocês que estão fazendo estágio 1. Pessoal que está fazendo estágio 2 agora, estágio 3, estágio 4, vocês têm que fazer apenas 30 horas de observação ainda, tá? Agora, vocês que estão no estágio 1, vocês têm que fazer 40 horas de observação. Beleza? Isso, nessa grade 9 é 40, tá? 40 horas de observação. Aí, pessoal, e aí vocês podem estar fazendo disciplinas diferentes e tal, né? Não tem problema. A observação, ela pode ser variada, né? Aí vocês podem estar observando mais aulas, mais turmas, mais disciplinas, mais professores, não tem problema, para fazer o quanto antes, porque a gente está com pouquíssimo tempo, né? Tem que correr o quanto antes para concluir essa etapa. E sim, eu vou conferir antes de passar para o SEI com vocês, mas eu peço que vocês façam o somatório, né, para facilitar o trabalho, né? Porque aí fica mais fácil se não tiver com erro, porque aí eu vou ter que ir fazer o documento, corrigir, aí se tiver com erro, volto para vocês corrigirem, para ver o que está errado, aí vocês mandam de novo, então isso vai demandar mais tempo. Então, se vocês deixarem já conferidinho, batendo certinho a quantidade de horas, aí a gente não vai ter dificuldade. Pode falar, Ana. Estou vendo aqui o semestre já está quase acabando. Né, mulher? Já estamos no dia 10 de maio. Você ainda está adiantada, que você já terminou sua observação. Agora a maioria da galera aí ainda vai iniciar a observação, essa semana ou na outra. Vocês têm que correr, não pode perder tempo, não. Por isso que, principalmente, eu estou falando para vocês aproveitar o máximo de projeto com a escola antes, logo, quanto antes, né? Principalmente o pessoal que está no Daniel Berg. Que só é no máximo 6 horas, né, professor, por dia? Exatamente, pode fazer no máximo 6 horas por dia e 30 horas semanais, no máximo, não pode fazer mais que isso, entendeu? E outra, aí o pessoal falou, e pela noite, né, Marcos? Vocês não podem fazer estágio na mesma hora que vocês têm aula, tá bom? Em FTO, não pode chocar a grade horária. Até porque também não tem aula nas escolas de noite, né? Nas escolas de ensino fundamental e médio. Talvez o EJA pegue. Não, Alisson, você acha que é ruim porque é 40 horas de observação, mas na verdade é bom, porque é um estágio a menos. O pessoal que está fazendo estágio 1,
Eles vão fazer 40 horas de observação, 60 de regência, só que em compensação é um estágio a menos, né? 100 horas aí a menos lá na frente que vai ter que fazer. Tudo que vocês executam para a escola, nesses projetos, não conta na parte de observação, conta na parte de regência, tá? Observação vocês vão registrar só mesmo ao período que vocês estão olhando, observando, acompanhando os andamentos dos trabalhos, tá bom? E aqui, então, vocês vão marcar o total de horas dessa folha, certo? Soma aqui certinho a quantidade de horas. Pode, essa folha aqui tem 29 horas e 45 minutos. Não tem problema, tá? Uma coisa importante. Professor, como é que eu registro a questão da hora? É o seguinte, quando for... Deixa eu colocar bem grande ali. Quando for hora exata... eu preenchi uma hora, um H apenas, H minúsculo, tá? Quando for hora quebrada, 1 hora... E, por exemplo, 30 minutos, vocês vão colocar só 1 H e 30. Que às vezes no médio, eu tinha colega que colocava HR, só que a abreviação correta é H, né? Exatamente, dessa forma aqui. Aí, só o Hzinho. Agora, quando for minutos apenas sem dar 1 hora completa, aí você vai colocar, por exemplo, 30 min, tá bom? Quando for hora exata, só a hora e o H. Quando for 1 hora exata e minuto quebrado, só o H no meio. E quando for apenas fragmento de hora, apenas minutos, vocês colocam um min na frente. E aí, aqui no final, vai pedir a sua assinatura, mas você não precisa assinar, porque essa assinatura eu vou colocar pelo SEI, tá? Então, vocês não precisam preencher essa parte que vocês vão assinar depois pelo SEI. E aqui na assinatura e carimbo do diretor também não se preocupa, porque essa parte vai ser através do SEI também. Então, vocês têm que se preocupar principalmente em preencher o cabeçalho, certo? Corretamente, e o conteúdo, tá bom? Nessa parte aqui também de assinatura do responsável, pode deixar aqui pelo SEI, eu vou colocar o supervisor da escola campo para assinar. Então, se atente a colocar a hora, aliás, a data, conteúdo, quantidade de horas e a soma aqui no final. Então, resumindo, vou reforçando mais uma vez, vocês vão preencher esse documento ao longo da observação de vocês. Assim que vocês concluírem a observação de vocês, vocês vão revisar ele todo, né, fazer o somatório das horas e passar para mim por e-mail, assim que vocês terminarem essa observação, porque aí eu vou colocar ele no SEI e colocar para vocês, o diretor da escola e o supervisor da escola campo assinarem. Assim que tiver assinado, eu vou devolver para vocês ele assinadinho completo, para que ao final do estágio de vocês protocolem ele no SIGA, que nem vai pedir lá na frente, tá bom? Lá no final do estágio. Professor, acho que eu tô com amnésia, porque aonde que tá essa ficha mesmo? Então, eu vou mandar para vocês o modelo, tá bom? Vou mandar nos grupos. Esses documentos todos tem no site do FTO. Quer ver? Eu vou até fechar o documento aqui e mostrar para vocês. Aqui é no site do FTO, www.fto.edu.br/Araguatins, Campus Araguatins, ensino, estágio. Ou só pesquisa por estágio lá. E aqui, vai ter todas as etapas, tudo que precisa, todos os documentos, tá? Todos os documentos que precisa para fazer para o estágio, os modelos e tal. Tá tudo aqui, do ensino superior. Aqui, Todos os documentos que vocês quiserem, os modelos, estão todos por aqui, certo? Mas eu vou passar também no estágio, nos grupos de estágio de vocês. Mas eu vou mandar no grupo um modelo mais atualizado, porque é um modelo que já está com o meu nome para facilitar para vocês, já está com exemplo, tá bom? Vou mandar tudo por lá. Qualquer dúvida, o senhor está à disposição. Exato, já sabe, né? E é isso, pessoal. Boa noite a todos. E quem já estiver fazendo observação e já tiver terminado, já faça o programa básico de estágio.